Muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre a minha trajetória no biscuit. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas perguntando sobre como eu comecei, como foi, e também a respeito da minha mudança física, que tem chocado um pouco algumas pessoas. No bom sentido, ainda bem. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou contar para vocês a minha trajetória e como tem sido esse último ano, que foi um ano sabático e de transição para mim. Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho com a Sari. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou começar contando um pouquinho da minha história para vocês. São 22 anos de estrada, então é muita coisa. Eu vou tentar resumir ao máximo, focar nas coisas que são mais interessantes. E se você gosta de ouvir histórias, puxa a cadeira, pega o café, fica modelando aí me ouvindo. Eu sempre tive aptidões artísticas, desde muito cedo. Desde pequenininha, sempre gostei muito de desenhar. A minha aula favorita era a aula de artes na escola. Quando eu tinha ali 6 anos de idade, eu desenhava roupinhas para as minhas Barbies. E eu tinha uma tia, que ela é costureira, e ela me dava os retalhos dos tecidos, das costuras dela. Então eu fazia o desenho da roupa da minha Barbie e depois com os retalhos, agulha e linha, eu fazia a roupa. Com 6 anos de idade eu era uma estilista mirim, metida já mesmo, né? Assim, a querer fazer as coisas. E ficava legalzinho, viu? Ficava umas roupinhas bonitinhas para as Barbies, claro que padrão de uma criança de 6 anos, ficava bacaninha. E depois eu também aprendi a fazer bordado ponto cruz, que uma tia-avó minha me ensinou. Eu gostava, aprendi a pintar pano de prato, que eu também gostava. Então, assim, a minha infância toda sempre foi mexendo com arte. Sempre. Desde que eu me lembro, assim. E quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu comecei a fazer aulas de desenho e pintura. Então eu aprendi desenho, aprendi pintura em tela, a óleo, né, desenhos de retrato, paisagismo, enfim. Eu aprendi natureza morta, essas coisas. Fiquei fazendo aulas de desenho até os meus 14 anos. Eu amava aquilo. Então, ao horário contrário da escola, eu fazia as aulas de desenho. Hoje em dia eu já não desenho mais, não tenho mais tempo. Apesar de eu gostar muito, eu já tô até enferrujada, acho que eu nem sei mais desenhar. E aí quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria trabalhar fora. Desde muito cedo, eu sempre tive essa necessidade de ter a minha independência financeira. Nunca me faltou nada, graças a Deus. Os meus pais sempre supriram as minhas necessidades, mas eu tinha aquele desejo de ganhar o meu próprio dinheiro, para poder gastar com o que eu bem entendesse. Com 14 anos eu já era bastante madura e eu achava ruim ter que pedir dinheiro para o meu pai, que minha mãe era dona de casa, só o meu pai trabalhava. Eu achava ruim ter que pedir dinheiro para ele cada vez que eu precisava comprar uma roupa, um sapato, alguma coisa para a escola. Eu não queria, eu queria ter o meu próprio dinheiro. Então, meus pais foram um pouquinho contra no começo, achavam que eu tinha que continuar focando só nos estudos, mas eu me comprometi, eu falei, não, eu vou trabalhar e vou estudar e eu vou dar conta. E realmente, dei conta. Comecei então com 14 anos no meu primeiro emprego, que era uma ferragem, e trabalhava no balcão dessa ferragem. E um dia, saindo para o meu horário de almoço, eu passei em frente a uma banca de revista que tinha ali próximo e enxerguei uma revista de biscuit. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu olhei a revista, achei que era massinha de modelar. Eu gostava muito de modelar com massinha. Então em casa eu estava sempre brincando com massinha de modelar. Eu fazia os bichinhos e daí desmanchava e guardava a massinha, porque massinha de modelar de criança não seca, né? E então eu vi aquela revista e falei, gente, será que isso é massinha? E comprei a revista para ver o que era. Tava louca para chegar em casa para ver. Aí quando eu cheguei em casa do trabalho, eu fui olhar a revista, fui ler e descobri que era biscuit, que eu nunca tinha ouvido falar.
Peguei aquela revista, destrinchei ela toda, li, reli, peguei a receita de massa. Naquele tempo, gente, era massa feita em casa, ou no fogão, ou no micro-ondas. Não tinha massa pronta. Então, por sorte, na época se fazia massa com cola cascoresa, e cola cascoresa nós vendíamos na ferragem que eu trabalhava. Então eu conseguia comprar a preço de custo, porque os meus chefes eram muito legais. Aí eu comprei a cola e fui tentar fazer a massa. Eu acho que eu botei fora uns 10 quilos de cola até eu acertar o ponto da bendita massa. Sem experiência nenhuma, é complicado, né? Aí consegui finalmente acertar o ponto e tinha que sovar quente e queimava um pouquinho as mãos, mas eu estava determinada. E a minha mãe falava, desiste disso, porque tá só botando material fora e não tá dando certo. Eu falei, não vou desistir, eu vou, só que vai sair. Eu sou assim desde cedo, não desisto das coisas, eu vou até o fim. Se for para dar certo, deu, se eu tiver que quebrar a cara eu quebro, mas pelo menos eu tentei. Aí fui, consegui finalmente acertar o ponto da massa, e aí peguei os vidros da minha mãe, os potes de vidro, e comecei a enfeitar. Eu não tinha noção nenhuma, então eu não sabia que tinha que pôr branco na massa, eu comprei algumas tintas a óleo, que era o que a revista indicava para atingir a massa, e eu achei que o branco não precisava, que a massa, por ela ser branca, quando ela secasse ia ficar branco. Aí fiz um pote lá todo decorado com fundo branco, quando secou, ficou transparente. Foi aí que eu descobri que tinha que pôr branco na massa, porque ela depois de seca ficava transparente. E fiquei fazendo ali os potes, então coisinhas para dentro da minha casa, enfeitando as coisas da minha mãe, de brincadeira, que para mim aquilo ali era uma terapia. Como eu trabalhava de segunda a sábado, eu fazia nos finais de semana, porque durante a semana não dava tempo, né? Eu trabalhava de dia e estudava à noite. E depois, quando eu fiquei nesse emprego, acho que foi até os 17 anos que eu fiquei lá, mais ou menos. Eu fiquei cerca de 2 anos lá. Eu saí de lá e fui trabalhar numa outra empresa. Numa empresa, aqui, a minha cidade, ela já foi a capital nacional do calçado. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das grandes empresas calçadistas faliram, com tantas crises que tivemos nos últimos anos. Mas nessa época era muito forte o setor calçadista aqui na minha cidade. Então eu fui trabalhar em uma empresa de calçado. Eu era secretária. Aí o horário era um pouquinho mais flexível e eu conseguia fazer um pouquinho mais do meu biscuit, mas sempre fazia assim por terapia, não vendia nada. Depois que eu saí dessa empresa de calçados, eu fui trabalhar em um call center. E aí, call center, o horário são 6 horas. Então era perfeito, porque eu trabalhava, meu turno era da manhã, eu trabalhava até as 2 horas da tarde e ia para casa. E aí eu tinha tarde livre para poder fazer o biscuit. Eu comentei isso na empresa, era uma empresa grande, na época que eu entrei lá tinha cerca de 500 funcionários, depois cresceu bastante, e comentei com o pessoal que eu fazia aquilo ali. A mulherada ficou curiosa, 90% das pessoas que trabalhavam lá eram mulheres. O pessoal ficou curioso, queria ver. Então eu levei alguns potes que eu tinha feito para minha mãe e a mulherada enlouqueceu. E foi então que eu comecei a vender o meu biscuit. Eu já sabia fazer assim um acabamento mais ou menos, né? Claro que naquela época não é nada como é hoje em dia, era tudo muito diferente. Nós não tínhamos ferramentas, era utensílio de cozinha que a gente improvisava, tudo era muito no improviso e a gente tinha que se virar nos 30. As revistas eram caras, eram difíceis de encontrar, não tinha essas molezinhas que a gente tem hoje não, de aulinha de tudo quanto é coisa na internet. Era bem complicado. Só dessa época eu posso dizer que realmente só os fortes sobreviveram, porque viver de biscuit naquela época, fazer isso naquela época, era um grande desafio. Porque você não tinha orientação, você não tinha onde buscar ajuda, com quem aprender. Você tinha que aprender errando, você tinha que meter a mão, fazer e errar e tentar de novo até o negócio sair. Então, realmente, sobraram os fortes. Tem muita gente que eu conheço aí que é da mesma época que eu comecei. Então, esse pessoal sabe do que eu tô falando. Né? E, então, assim, gente, comecei a fazer
para vender para as meninas lá da empresa que eu trabalhava. Vendi muito, elas encomendavam muito pote de cozinha e eu vendia bastante. Eu fiquei nessa empresa por 2 anos e meio, 3 anos, só que ela acabou com o meu psicológico. Quem já trabalhou em call center sabe que o negócio é lascado, e eu ainda fui promovida, peguei um cargo de chefia, a cobrança é muito maior para a questão de bater metas, e ali simplesmente destruiu o meu sistema nervoso, o meu psicológico. Eu já não tinha mais condições de ficar naquele lugar. Eu tinha passado por uma situação, eu tive um envolvimento com um relacionamento com um colega de trabalho. Nós namoramos por 1 ano e não tenho vergonha de dizer que o relacionamento terminou porque ele me agrediu fisicamente, né? Ele me bateu porque ele estava drogado. A minha história da minha vida com o biscuit mistura tudo, tá, gente? Então, tem coisas que eu vou falar aqui que talvez vocês vão chocar um pouquinho, mas todo mundo tem uma história. E eu não me envergonho nem um pouco da minha, porque foi com os meus erros que eu aprendi, e foi graças aos meus erros que eu me tornei a mulher que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho. Então, ele me bateu muito e eu já não estava bem psicologicamente, ainda aconteceu aquilo. Eu achei que meu rosto nunca mais ia voltar ao normal, porque ele realmente machucou bastante. E depois desse dia eu não quis mais saber dele. Pra mim acabou. Nunca na minha vida um homem tinha me tocado dessa maneira, tinha me agredido. E foi a primeira e última vez que ele fez isso, porque eu não dei chance para ele fazer de novo, né? Então, nesse meio tempo, ele acabou sendo demitido da empresa, o pessoal todo soube do que aconteceu, todos os colegas de trabalho souberam, claro que todo mundo me apoiou, a própria empresa, inclusive, me apoiou, só que eu já não podia mais ficar lá, independente dessa questão, eu já não estava mais aguentando a pressão do trabalho em si. Então, como eu era uma boa funcionária, eu me dava bem com os chefes, fizemos um acordo e me mandaram embora. E aí, eu já fazia um tempo que eu tinha terminado esse relacionamento, já faziam alguns meses, e eu conheci o meu ex-marido, que é o pai das minhas filhas. Então, fomos morar juntos, né? Ele me deu muito apoio também nesse momento que eu tive que sair daquela empresa. E ele falou, não, foca nesse teu artesanato aí, que eu acho que, pelo menos por enquanto, né, até arrumar outra coisa, enfim. E eu comecei a fazer o biscuit para viver do biscuit, só que eu não tinha intenção de voltar a trabalhar fora. Eu fiquei tão traumatizada com esse meu último emprego que eu não tinha mais intenção de voltar a trabalhar fora. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia viver da minha arte. E assim eu fiz. Continuei fazendo biscuit, estava vendendo para vizinhança, aquela propaganda boca a boca. Na época não tinha rede social pra gente divulgar. Então, assim, eu não tinha computador em casa, aí abri uma lan house no meu bairro e eu fui lá e criei um fotolog. Gente, eu tô velha pra caceta. Quem é novinho que tá assistindo esse vídeo, os meninos de 20 anos, 20 e poucos anos, vocês nem sabem que porra é fotolog, né? Vocês não sabem o que é. Isso é coisa de senhoras mesmo. Então, fiz o tal do fotolog e comecei a aprender a usar a internet. Eu sabia um pouco porque na empresa a gente usava o computador, mas não podia ficar navegando na internet, era só para o trabalho. Então, ali eu comecei a minha carreira efetivamente de viver do biscuit. E Deus sempre foi tão bom comigo e realmente era para eu fazer isso da minha vida, que sempre que eu me vi numa situação de extrema dificuldade, prestes a desistir de tudo, ele colocava um anjo no meu caminho, uma pessoa para me estender a mão e para me ajudar. Eu perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu na minha vida, gente. É algo assim extraordinário que é para não ter dúvida mesmo que eu tô onde eu deveria estar. Eu tô fazendo aquilo que é para eu fazer, que é o meu biscuit amado. Então eu tava assim, eu tava casada e fazendo os meus biscuits e eu tinha vontade de fazer feira, mas era muito forte as feiras de artesanato aqui na minha cidade, só que eu não tinha carro. Então eu não tinha como fazer pra
levar, montar mesa, que fazer feira dá um trabalho, né? Aí eu conheci uma senhora, Dona Nelda, que foi um anjo na minha vida nessa época. Eu tenho ela, inclusive, algum contato com ela no Facebook até hoje, um anjo de pessoa. E ela simplesmente, sem nem me conhecer direito, ela falou, não, teu trabalho é muito bacana, é muito bonito, vamos fazer feira juntas, eu te levo. Ela também fazia biscuit e outras artes, tricô, crochê, então ela fazia toda uma volta, porque os bairros eram em lados opostos, ela fazia toda uma volta para ir na minha casa, me buscar o meu material e me levar para a feira junto com ela. Depois ela me trazia de volta com as minhas coisas. Sabe, parece assim uma coisa boba, mas é um gesto que para mim fez tanta diferença na época e eu tenho uma gratidão tão grande a ela por isso, porque foi ali que eu comecei a realmente aparecer. Foi graças a isso que eu comecei a ficar conhecida. Nós fazíamos feiras em universidades, em vários locais, e eu comecei a ficar conhecida na cidade. Né? Depois eu conheci outras pessoas que me ajudaram muito também. A minha amiga Nica, não é Nica Rosa não, tá, gente? É uma Nica daqui, do sul, que mora numa cidade vizinha à minha, que eu conheci através do Orkut. Foi ela que me ensinou a fazer os meus primeiros humanizados, foi ela que me deu as primeiras orientações de como fazer vestidinho de tecido. Então também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão eterna. E eu sempre tive essas pessoas no meu caminho, sempre. Eu tô destacando essas duas porque foram as que eu considero assim as mais responsáveis pela mudança na história da minha vida. Então, mas teve muitas outras também que me ajudaram pra caramba em momentos difíceis. Fui fazendo feira, comecei a fazer a feira lá com a Dona Nelda e aí eu engravidei. Com 23 anos, eu engravidei. Foi um momento foi um grande susto, porque até então eu não pretendia ter filhos. Eu não tinha planos de ser mãe. Desde mocinha, eu tinha posto na minha cabeça que eu não seria mãe. Então foi uma gravidez que me pegou de surpresa. Mas, passado aquele primeiro choque, eu fiquei muito feliz. E depois eu descobri que era uma menina, então eu fiquei ainda mais apaixonada, porque se fosse para ter filho, eu queria muito uma menina. E aí eu já não podia mais fazer a feira porque eu estava grávida. Quando a minha filhinha nasceu, meu casamento estava indo bem, estava tudo certo. E depois que ela nasceu, que ela estava ali com mais ou menos 3 meses de vida, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento. O meu ex-marido, ele infelizmente começou a beber muito e fazer coisas que nunca me agrediu, assim, né? Mas não era mais a mesma coisa. Então, só que eu, àquela altura, eu já não estava mais conseguindo fazer, eu já não tinha mais tanta clientela, porque eu já não fazia mais feira. Então, eu não conseguiria me sustentar sozinha com um bebê. E eu não queria voltar para casa da minha mãe. E eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, porque eu sei que tem muitas mulheres no Biscuit que acabam se acomodando em relacionamentos onde não são felizes porque não tem para onde correr. Porque tem um filho para cuidar, porque não são mais sozinhas, não dá para ser qualquer coisa de qualquer jeito. Então, eu já ouvi muitas histórias parecidas com a minha. Então, assim, eu acabei me acomodando naquele relacionamento porque eu já não via opção. E aí ele começou a surtar, ele dizia que eu não queria trabalhar, que o que eu fazia era brincar de massinha, que aquilo ali não levava a nada, que eu era preguiçosa, que eu não queria trabalhar de verdade. E aquilo me magoava muito, porque não é verdade, né? E, enfim, foi um relacionamento conturbado, que durou 6 anos. E entre indas e vindas eu tive a minha segunda filha. Minhas filhas são as minhas bênçãos, que é meu maior amor, meu maior tesouro são elas. E até que finalmente, então, quando eu conheci essa pessoa que eu falei para vocês que me ensinou os primeiros humanizados, eu criei coragem para dar um basta naquela situação e tomar de volta as rédeas da minha vida. Porque eu não conseguia me conformar. Eu, com 14 anos, já era totalmente independente financeiramente. Como que ali, com 20 e poucos anos, com 2 filhas pequenas para cuidar, como que eu ia ficar dependendo de uma pessoa com quem eu não queria estar?
eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer. Então, eu tomei a decisão, acordei para a vida, saí daquele relacionamento, voltei para casa da minha mãe e tive o apoio da minha família e recomecei a minha vida. Recomecei ali a minha vida e ali eu comecei a trabalhar muito, muito mesmo, porque aí eu tinha as meninas para tomar conta. Foi um período bem, assim, conturbado, porque com 2 filhas pequenas e depois eu acabei ficando morando sozinha com as duas, por várias situações que aconteceram, mas enfim. O fato é que eu tinha sempre muito trabalho, eu acabei ficando muito conhecida aqui na cidade, então eu atendia noivas, mães, lojas, eu fazia absolutamente de tudo, um pouco. Depois de um tempo, passado um período, não me lembro exatamente quanto tempo que eu estava separada, eu conheci uma pessoa pela internet e lá de Minas, de Contagem, Minas Gerais. E eu tinha entrado para uma determinada igreja, e essa pessoa era dessa mesma igreja. Eu prefiro não citar a denominação, mas não é uma igreja evangélica, tá? E então eu acabei me envolvendo com essa pessoa que parecia um príncipe. Ele parecia um príncipe, assim, na maneira de falar, de tratar, e sabe aquela lábia? Então, aí ele veio pro sul para me conhecer e nessa religião que nós dois seguíamos na época, tinha que casar para ter qualquer tipo de relação mais íntima. Então ele me pediu em casamento. Me fez 1 milhão de promessas, eu não poderia sair daqui e ir embora para Minas e levar as minhas filhas comigo, porque o pai delas jamais permitiria. Apesar dos nossos problemas quando casados, ele sempre foi um excelente pai e eu não poderia privar nem a ele e nem as meninas da convivência. Eu não poderia ser egoísta a tal ponto. Então, nós decidimos que ele viria morar aqui. Só que aí, de última hora, ele falou que não ia dar por causa do trabalho dele lá, que ele tinha estabilidade, não sei o quê. E eu caí no papo dele, acreditei nele. Ele falou assim, vem pra cá, fica aqui pelo menos uns 2 meses pra gente organizar tudo e depois a gente entra com a papelada pra tentar trazer as suas filhas legalmente. E aí eu fui. Deixei as meninas aqui, não abandonei de forma alguma, deixei aqui pra organizar as coisas por lá, pra buscá-las depois. Graças a Deus, eu não levei as minhas meninas. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o príncipe era um sapo. Na verdade, ele era um grande psicopata, filho da puta. Ele não era nada daquilo que parecia, ele era uma pessoa doente, ele era neurótico de ciúmes, ele me mantinha em cárcere privado. Enfim, gente, eu nem gosto de relembrar desse período da minha vida porque foi muito complicado. Mas o biscuit também era minha fuga. E eu só podia sair quando era com ele. Então ele me levou para uma grande galeria que tem lá em Belo Horizonte. O pessoal que é de lá sabe, né? A Galeria Ouvidor. Então ele me levou lá, me apresentou para as pessoas, para os lojistas. E eu comecei a fornecer noivinhos para uma loja grande que tinha lá. Mas assim, eu só podia sair de casa com ele. Eu não podia sair sozinha. E as coisas chegaram num ponto que não estava dando mais. Eu fiquei 3 meses lá. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive que voltar embora fugida pro sul. Eu tive que literalmente fugir dele. E depois que eu voltei pra cá, eu ainda fui perseguida por um bom tempo. Ele fez coisas horríveis. Ele hackeou na época o meu Orkut, colocou no meu Orkut que eu agora fazia programa, sabe, gente? Então, assim, eu não tenho vergonha da minha história. Eu passei por muita coisa, como muita gente passou. E eu não tenho vergonha nenhuma dos meus erros, eu me arrependo deles, mas não me envergonho, porque, como eu disse, foi graças a eles que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Então, assim, tive que recomeçar minha vida do zero quando eu voltei pra cá, e nesse recomeço de vida, ali trabalhando muito, eu não queria saber de ninguém, eu só queria saber de trabalhar e cuidar das minhas filhas.
foquei nisso, aluguei uma casa muito humilde para mim, uma casa realmente muito humilde, para eu poder recomeçar, porque depois que eu fui embora, eu tive uma briga com a minha família, então eles não me apoiaram, porque eles já sentiam que ia dar merda, né? Só eu que tava cega que não via, que aquilo ali não era uma boa ideia. E aí eu fui, recomecei minha vida do zero sozinha mesmo, naquela casa, onde eu tinha somente dentro de casa uma geladeira doada, que estava bem ruinzinha, e um colchão para eu dormir. Eu não tinha mais nada. Mas eu estava pertinho das minhas filhas, que o pai morava 2 quadras, morava junto com a mãe dele, então as meninas estavam ali sendo bem cuidadas pelo pai e pela avó, e eu tinha contato todos os dias com elas. E aí, gente, eu dei a volta por cima. Eu trabalhei muito, comecei a comprar as coisas para dentro de casa, eu mobiliei a minha casa, eu pagava meu aluguel, e quando eu consegui ter o meu cantinho montado, né, eu conheci o meu atual marido, que esse foi uma bênção na minha vida, né? O Marcelo é uma bênção na minha vida. Te amo, amor. E assim, ele desde o começo sempre me deu muita força, sempre me apoiou. A gente foi morar junto ali numa casa maior. Ele sempre tratou as minhas filhas com muito carinho, com muito respeito. Sempre tratou a mim com muito carinho, com muito respeito. E ele foi trabalhar comigo. Nós começamos então a fazer bolo fake para alugar. Ele fazia os bolos. E foi então que eu entrei no negócio de dar aulas na internet. Aí que eu comecei. Até por incentivo dele, que eu tinha visto num grupo lá que o pessoal fazia isso na época pelo TwitchCam, e eu achei o máximo. Isso foi ali em meados de 2013, eu acho, 2012, 2013, por aí. Eu achei aquilo o máximo, e ele sempre gostou muito de computador, ele sempre gostou muito de mexer nessas coisas, e eu já sou uma negação para isso. Então, casou direitinho, né? Fechou todas. Eu comecei a fazer as aulinhas, e ele me ajudava editando as coisas e gravando, enfim. E assim nós ficamos por um bom tempo, até que eu recebi uma proposta para abrir uma loja, uma galeria de noivas muito chique aqui da minha cidade, em 2014. E eu abri a minha própria loja, uma loja física, onde eu vendia os meus noivinhos, alugava os meus bolos, vendia buquês. Só que infelizmente não deu certo. Não deu certo, porque eu fiquei com a loja aberta 8 meses e eu morava de aluguel. Então eu tinha 2 aluguéis para pagar, eu tinha 2 internets, 2 contas de água, 2 contas de luz. Complicado, né, gente? E eu tinha 2 filhas para cuidar. E atendendo na loja, eu não conseguia produzir. Então, foi uma loucura. Foi uma experiência que me ensinou muito também. Que eu consegui realizar um sonho de ter uma loja física e descobri que o meu sonho virou um pesadelo. E que não era isso que eu queria para mim. Então foi uma experiência muito válida, muito enriquecedora. Eu aprendi muito com o perrengue que eu passei no tempo da loja. Depois disso, eu fechei a loja, continuei só atendendo mesmo as minhas clientes, no meu ateliê em casa, normal. E aí nós mudamos de novo, e eu sempre com o biscuit, e o meu marido sempre me ajudando com os vídeos e com outras coisas. E assim foi, até que 2 anos atrás eu decidi que eu não ia mais trabalhar com encomendas, que eu ia focar somente nos cursos. Eu já fazia alguns workshops mais aqui para a região. E, nossa, esse vídeo vai ficar longo, gente, mas enfim, né? Vai assistir até o fim quem tiver paciência ou curiosidade, ou sei lá. Então, eu continuei focando nas aulas, comecei a fazer aulas virtuais e presenciais, e começou a dar um retorno bacana, e eu decidi que eu não ia mais trabalhar com encomenda, porque eu já estava um pouco estressada também, depois de tantos anos lidando com noivas, com mães de primeira viagem, com clientes difíceis. Então eu estava um pouco cansada e eu queria mudar um pouco isso. O que acontece? Em todos esses anos, totalmente focada em trabalho, em ganhar dinheiro para conseguir pagar o aluguel, para conseguir pagar as contas, eu simplesmente esqueci de mim. Esqueci de mim.
Eu que sempre fui uma mulher extremamente vaidosa, que sempre cuidei muito da minha aparência, que sempre gostei de andar bem vestida, bem maquiada, tava virado num bagulho. Engordei horrores, cheguei a 105 quilos, andava vestida igual uma velha, não cuidava do meu cabelo, a minha autoestima foi por água abaixo, assim, por um tempo. Depois eu me conformei, porque eu não conseguia perder peso, eu acabei me conformando com aquilo. Botei na minha cabeça que eu trabalhava sentada o dia inteiro, que não tinha o que fazer. Né? Então, assim, eu inventei uma desculpa para não ter que fazer nada. E me acomodei naquilo ali. Ah, eu já tô casada mesmo, meu marido me ama do jeito que eu sou, então tá tudo certo. Só que não tava tudo certo. Não tava. Porque começou a afetar a minha saúde. O sobrepeso, ele afeta a sua saúde. Quando meu marido resolveu que ele ia trabalhar fora, ele já fazia algumas coisas, mas ele foi trabalhar fora efetivamente. Ele falou assim pra mim: bom, agora é o momento de eu assumir essa pressão toda sozinho e você se cuidar. Você merece. Então ele é muito companheiro, assim, muito parceiro. E foi o que eu fiz. Então eu entrei no que eu chamo de ano sabático. No começo desse ano, depois que eu realizei um outro grande sonho, que eu viajei para o México, e junto com a Cláudia, né? Nós ficamos um mês no México, eu conheci Cancún, eu fiquei em um resort em Cancún, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que poderia acontecer. Não era qualquer resort. Claro que nós trabalhamos muito duro para isso. A gente passou por muitas experiências maravilhosas lá, conhecemos lugares incríveis, mas a gente também ralou pra caramba e valeu super a pena. Então depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei o meu ano sabático, vamos dizer assim, que foi quando eu desacelerei. Estou focando desde então em mim. Quando eu tenho vontade, eu gravo um curso novo. Eu tô movimentando um pouco mais o canal, porque é uma coisa que me dá prazer fazer, dar dicas aqui para vocês, e o retorno que eu recebo sabendo que tá ajudando as pessoas, isso me dá um grande incentivo e me deixa muito feliz. Então, assim, esse ano eu tô realmente focada em cuidar de mim e não vou largar o meu biscuit jamais. Eu tô fazendo curso agora de maquiagem. Eu pretendo entrar para essa área como uma segunda profissão. Jamais vou largar o meu biscuit, nunca. Né? Para esse ano eu até cancelei os workshops todos e tal. Acho que retomo no ano que vem os works fora. Mas no meio disso eu quero também trabalhar com make, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, e agora eu criei uma paixão muito forte, tão grande quanto a que eu tenho pelo biscuit. É uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. É muito satisfatório você maquiar uma pessoa e ver aquele brilho no olho, sabe? Da pessoa se olhar e falar, nossa, como eu tô linda, como eu tô maravilhosa. Então eu acho que toda mulher merece isso. Toda mulher merece. Se você não interessa, se você vai na padaria, você tá afim de passar um reboco na cara pra você se sentir bonita, passa, minha filha, ninguém tem nada a ver com a sua vida. O importante é ser feliz, sabe? É a gente recuperar a autoestima, a gente cuidar da gente, porque a vida não é só fazer biscuit, cuidar de casa, marido e filho, gente. A vida é mais que isso. Como mulheres, nós merecemos mais, né? Eu tô falando agora especificamente para as mulheres. Como mulheres, nós merecemos mais. Fala aqui uma pessoa que por muito tempo se anulou, por muito tempo esqueceu de si mesma, porque tinha outras prioridades. Hoje eu percebo que eu nunca deveria ter feito isso. Porque quando a gente se põe como prioridade, quando a gente se coloca como prioridade, tudo flui melhor. E a sua saúde mental flui melhor. Você não fica tão estressada, tão sobrecarregada. Acaba que é tudo meio interligado. Então, assim, se você hoje vive uma situação assim de pressão, de muito estresse, porque você está sobrecarregada com o trabalho, porque você está tendo que dar conta de tudo sozinha em casa, porque está com o marido desempregado, ou porque você não tem um companheiro, você é mãe solteira, sabe? Eu entendo, saibam que eu entendo muito bem o que vocês estão passando, mas não cometam o erro que eu cometi de se anularem. Arrumem um tempo para vocês.
é muito bom para a saúde mental da gente. Que seja 1 horinha por dia. Para fazer um exercício, para fazer uma hidratação do cabelo, para fazer a unha, para fazer uma limpeza de pele, sabe? Tirem um tempinho para vocês, pelo menos 1 horinha por dia, ou 1 vez por semana que seja, só para vocês. É importante, gente. E esse meu ano tem sido tão maravilhoso, como eu tô com tempo, como eu resolvi desacelerar total, o meu foco sou somente eu, meu projeto esse ano sou eu, apenas eu. Então eu tenho tido muito tempo de refletir sobre muitas coisas. A minha mudança ela foi, acho que muito mais interna do que externa. As pessoas que me conheceram antes, bem gorda e tal, percebem que já houve uma grande mudança física, mas quem me conhece intimamente percebe muito mais a mudança interna. Eu digo que eu sou outra pessoa, eu não sou a mesma Sarita que eu era 1 ano atrás, mas eu não sou mesmo. Não perdi a minha essência, né? Eu acho que isso a gente não perde e eu nem quero. Eu gosto de quem eu sou, porém, hoje eu sou uma pessoa mais que avalia melhor as coisas antes, já não sou tão impulsiva. Eu mudei de opinião sobre muitas ideias que eu tinha fixas na minha cabeça. Eu aprendi a ter mais empatia. Eu aprendi a ver sempre os 2 lados da moeda antes de julgar. Ou melhor ainda, eu aprendi que eu não tenho que julgar ninguém, que não é da minha conta o que cada um faz da sua vida. E que cada um toma as decisões que toma sempre por algum motivo, porque a gente nunca sabe. É como aquela questão de gente, deu poucos dias atrás aí o pessoal massacrando a menina porque ela estava vendendo os apliques a R$1,50. Gente, pelo amor de Deus, a menina com câncer, fazendo um tratamento duro, doloroso, sofrido, sabe? E o pessoal, ao invés de dar apoio, detonando, porque ela estava desvalorizando o biscuit. Tomem vergonha na cara. Não sejam essa pessoa. Não sejam. Isso é muito feio. Eu já tive situações na minha vida em que a coisa ficou tão feia que eu tive que fazer caneta, chaveiro de biscuit e ir vender na estação do trem. E vender de porta em porta. Para ter o que comer. Eu tenho vergonha disso? De jeito nenhum. Eu tenho orgulho. Porque eu sempre fui à luta. Nunca faltou nada na minha casa. Sabe? E então, assim, como é que eu posso querer julgar? Eu não sei por que a pessoa está cobrando tão barato. Ela pode estar passando por uma situação extrema, como eu já passei tantas vezes. Como acho que 90% dos brasileiros já passou. Porque a fatia de milionários do nosso país é bem pouca, né? Gente que nasce em berço de ouro, que não tem preocupação com dinheiro, com conta no fim do mês, é bem pouquinho. E acho que nenhuma dessas pessoas está no ramo do biscuit. Vamos falar bem a verdade. Porque quem tem grana mesmo faz biscuit por esporte, não precisa para viver. Então não tem que condenar ou julgar quem precisa disso para viver. E ficar dando pitaco na questão do preço dos outros. Então, é uma das coisas que eu aprendi. Eu já fui uma crítica em relação a isso. Eu já tive essa ideia de achar um absurdo fulano cobrar tal preço. E essa foi uma das coisas que eu mudei de opinião nesse período que eu tenho parado e refletido. E sobre o tanto de outras coisas. Eu mudei de opinião, eu sinto... E foi bom, foi bom. Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. Eu acho que isso é nítido. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo diariamente, me dizem que eu estou muito mais feliz, que dá pra ver no brilho do meu olho que eu tô mais feliz. Eu tô mais leve, eu tô mais... menos estressada, né? Como eu disse, eu nunca vou perder a minha essência. Eu sempre vou ser a pessoa que fala o que tem que falar na cara, que não vai falar pelas costas, que vai... Enfim, eu sempre vou ser eu, desse jeito, meio grosso, assim. Comigo é 8 ou 80, se eu não gosto da pessoa, não gosto, não adianta. Se eu gosto, muito bem, se não gosto de mim, não tô nem aí. Então algumas coisas fazem parte da minha essência e não mudam, mas algumas opiniões eu mudei. E algumas atitudes também, principalmente nessa questão de enxergar os outros com mais empatia, com outros olhos. Então assim, ficou longo pra caceta esse vídeo. Vamos ver quem vai ter paciência de ficar ouvindo 40 minutos a minha voz aqui contando a minha história. Eu resumi o máximo que eu consegui.
E eu espero, de verdade, que sirva aí de inspiração para alguém que daqui a pouco tá passando por alguma dificuldade, achando que não tem saída. Sempre tem saída. A luz no fim do túnel, ela sempre aparece, gente. Ela sempre aparece. Eu cansei, eu não sei quantas vezes. Eu tava assim, tipo, há 2 dias de vencer o meu aluguel e eu não tenho R$1 para pagar o aluguel. E aí, do nada, me vinha uma ideia. Às vezes eu sonho, às vezes a ideia vem, porque eu faço a minha oração e peço para Deus que me ilumine, que me dê uma ideia para que eu possa fazer alguma coisa que me dê um retorno. Porque na hora do desespero a gente fica meio desnorteada, não sabe o que pensar. E aí ele me dá essas inspirações divinas e eu tenho essas ideias e já aconteceu várias vezes. E 2 dias antes de vencer o aluguel não ter R$1 e conseguir levantar o do aluguel e mais um pouco em 24 horas. Com alguma coisa que eu inventei. Peças que eu pus para vender, curso que eu fiz, curso que eu botei em promoção, enfim. Então, assim, esse tipo de história eu tenho muitas para contar, muitas. Talvez um dia eu faça um vídeo contando algumas experiências especificamente sobre isso, tá bom? Era isso por hoje, então. Um beijo para vocês e até o próximo Cafezinho com a Sari.